Oi gente, aqui é a Laura do blog A Little Book e hoje eu vim falar pra vocês sobre um livro que eu adorei. É bem distante do que eu normalmente leio, mas eu gostei bastante. É o Tabuleiro dos Deuses, da Rachel e Mead. Eu comprei aqui pelo Kobo e eu tenho que dizer a vocês, eu realmente me apaixonei por esse livro. Ele é uma distopia com mitologia, sabe? Ele trata de várias mitologias diferentes, mas de certa forma é uma distopia. Então deixa eu olhar minha colinha aqui pra explicar pra vocês melhor a história. O Tabuleiro dos Deuses se passa no mundo após o declínio. 50 anos após o declínio. O que é esse declínio? O declínio foi logo após o mundo ser devastado por um vírus chamado Mephistófeles, e metade da população morreu. Com esse caos, a RANO, que é a República Americana das Nações Unidas, conseguiu desenvolver uma vacina para combater esse vírus. O livro é justamente 50 anos após essa descoberta. A RANO, ou RUNA, no original é RUNA, é formado pelo Canadá e algumas partes pertencentes aos Estados Unidos. Alguns outros estados dos Estados Unidos estão fora disso. E algumas partes mais desenvolvidas. Como é a tecnologia de ponta, um estudo, essas vacinas são coisas super desenvolvidas, os países mais pobres estão mais distantes disso. E tem uma alta qualidade de vida para o pessoal que mora, que faz parte da RANO. Quem não faz parte da RANO tem também a América Oriental, que é a OI e é bem desenvolvida também. Tirando essas duas partes, assim, digamos assim, o resto é bem pobre. São outras províncias afastadas e tem meio que uma cerca contornando a RANO, e quem é de fora dificilmente consegue entrar. Todas as pessoas possuem chips de identificação, onde sempre que você passa por um posto de reconhecimento, ele vê por onde você tá. Então, o governo tem noção o tempo inteiro de onde todo mundo está. E, bom, esse é o mundo, para vocês entenderem como é que se passa nesse mundo. Existe o governo que protege isso, e existem os soldados do mais alto escalão, que é os pretorianos. São soldados com nível genético normalmente altíssimo, e eles possuem um implante no corpo. Esse implante ele aumenta os hormônios do seu corpo, a reação do seu corpo. Isso torna você um lutador melhor. Então, no momento de uma luta, normalmente você vai lutar, o seu corpo dispara um pico de adrenalina. E o implante faz com que esse pico de adrenalina seja muito mais potente do que o resto, do que para as outras pessoas normais. Sheldon veio aqui dar um oi pra vocês. Vem cá, Sheldon. Aqui. Vou dar um oi pra vocês. Então, pretorianos, certo? Então esse implante faz com que a adrenalina seja aumentada. Não só a adrenalina, outros hormônios, outras endorfinas. Mas não é só na luta que a gente tem esses hormônios. Então, por exemplo, no meio do sexo. O sexo entre pretorianos é descrito no livro como algo brutal, porque o desejo deles é tão alto que eles não conseguem se controlar. Então é uma coisa realmente brutal. E o corpo deles também metaboliza as substâncias muito mais rápido. Então, para beber, para se drogar, é mais complicado para eles. Quem é uma pretoriana? A nossa protagonista, a May. É uma pretoriana de 27, 28 anos e é um dos mais fortes soldados. Os pretorianos são divididos em cortes e ela é da corte vermelha. E eles têm esse implante. Deixa eu ver o que mais, eu tô lendo minha colinha aqui. Enfim, May entra numa briga, num funeral de um amigo dela, fazendo com que ela receba uma punição, um castigo. Esse castigo dela é ir pro Panamá, que é fora da RANO, é uma das regiões pobres, entregar, enfim, uma missão pra ela lá. Quando ela chega lá, ela descobre que essa missão é entregar um bilhete pra o Dr. Martin. Ela não encontra o Dr. Martin e entrega esse bilhete pra o anfitrião de uma festa que supostamente o Dr. Martin estaria lá. Até que ela vê uma confusão, assim, uma coisa meio que briga, vai ver o que é. Quando ela vai descobrir o que um cara, tava meio que indefeso, e uns 4, 5 homens estavam querendo bater nele. Ela
tem o seu pico de adrenalina e vai defender ele. Bate em todo mundo e salva ele, resgata ele. Ele tá com o casaco de um soldado e se apresenta como Juan alguma coisa. De cara já tem aquela faísca, aquele fogo, e ele chama ela pra ir com ele no apartamento tomar um vinho. Ela vai. Aí, todo aquele sexo maravilhoso, beleza, vou embora pro hotel. Chega no hotel, daqui a pouco chega um cara, o Dr. Marty respondeu a mensagem. Quando ela vai ver o Dr. Marty, é o Juan. O Juan, na verdade, é Justin Marty. Imagina o choque. Quem é Justin Marty na realidade? Justin, ele tem uns 30 e poucos anos, é uma pessoa extremamente brilhante, super esperto. Ele é daquele tipo que lê a pessoa, lê pelos gestos, pelas manias, pelo jeito de falar, pelo jeito de responder. Ele realmente lê, faz linguagem corporal. E por algum motivo, que no começo do livro a gente não sabe, ele foi exilado no Panamá. E ele sente muita falta de Hano. Ele sente muita falta de Vancouver, que é a principal potência de Hano. E ele quer muito voltar. Quando ele vê essa oportunidade de voltar por esses governantes, né, eles oferecem o antigo posto dele. Qual era esse posto dele? Ele era um servidor um blá 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 de religião. Resumindo, ele tinha que vistoriar as religiões, porque nesse declínio que acontece na sociedade, uma das maiores regras é quanto à religião. As pessoas não podem ter uma religião muito grande, digamos assim. Hoje, por exemplo, a religião católica, que tem vários fiéis. No mundo pós-declínio, não pode. Porque quanto mais pessoas com o mesmo pensamento, maior o poder contra o governo. Então tem os servidores que saem vistoriando para ter certeza de que as religiões estão bem regulamentadas e que não estão fora da linha. Então Justin ia de igreja em igreja, vistoriando quantos fiéis, qual era a crença, qual não era. E você só era receber um registro, alguma coisa do tipo, se você conseguisse provar que o sobrenatural existe. Então o governo pedia provas da religião. Não basta você ter fé, você tem que provar que existe. É um mundo onde ser ateu é o que é válido. Você tem que ter fé no seu país, você tem que ter fé em você mesmo, e em momento nenhum você tem que recorrer ao sobrenatural. Aí, esse é o Dr. Marty. Mas ele foi exilado e começaram a... Ele tá 4 anos exilado no Panamá. Nesses últimos meses, começaram a aparecer crimes. Um dos crimes teve um vídeo, e nesse vídeo tinha algo que ninguém conseguia explicar. Então foram recorrer ao melhor que tem, que é o Dr. Marty, o Justin. Então Justin vai resolver esses crimes e May é encarregada de ser guarda-costas dele. Então começa toda aquela briga, ela chateada porque ele não disse a verdade de quem ele era, ela também não disse a verdade sobre quem ela era. Então, mas ainda fica aquele romancezinho meio tenso. O romance não é o foco do livro, tá? O foco do livro é justamente o sobrenatural. Pra mim, a impressão que eu tive é que o Tabuleiro dos Deuses foi uma apresentação. Foi o começo do que vai vir ainda. No final do livro a gente entende o porquê Tabuleiro dos Deuses, o porquê a Era do X. E a gente é apresentado a uma gama enorme de personagens que hoje você vê que eles não são nada, mas você consegue perceber que eles têm uma pontinha de importância. A autora dá uma dica sobre cada um deles que eles podem fazer alguma coisa algum dia, sabe? Principalmente a Tessa. Tessa é a filha de um amigo do Justin, do Panamá, e quando o Justin vai de volta pra Hano, ele consegue um visto provisório de estudante pra Tessa, porque a Tessa é muito inteligente, e ele quer que ela tenha a oportunidade, pela dívida que ele tem com o amigo, que foi a única pessoa que ajudou ele quando ele precisou, ele quis ajudar o amigo. Então leva a Tessa. Tessa hoje, nesse livro, não teve papel nenhum, mas você vê que ela vai ter um desenvolvimento maior. E uma coisa que eu esqueci de falar, o Justin é meio louco, tá? Ele é doido. Ele, logo no começo, no meio da cabeça dele, ele tem 2 corvos dentro da cabeça dele. 2 corvos. Vocês, pra quem sabe um pouco de mitologia, qual é o deus que tem 2 corvos junto com ele, né? Aí vocês já conseguem matar uma boa parte da história.
E o Justin, por ele ter esse corvo, ele, além do costume dele, ele sempre vive bêbado ou drogado, ou na maioria das vezes os dois. Então ele. Isso vai totalmente contra a May, que é uma pretoriana totalmente focada no seu trabalho, no seu serviço a favor do governo. Então tem bastante conflito quanto a isso. Eu gostei bastante do livro, tá? Gostei muito. Eu me surpreendi, eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Mas eu realmente me encantei com o livro. E isso. O que eu mais gostei foi o sentimento de que o melhor ainda vai vir, sabe? Ele deixou aquele sentimento de que vem coisa boa por aí. Eu tô super ansiosa pelo próximo. Acabou num momento super crucial, quando Justin descobre tudo, quando grande parte dos mistérios são revelados. Acabou o livro. Droga, como assim? Mas eu gostei bastante, eu super indico, tá? Tem todo tipo de mitologia. Pra quem gosta de mitologia, é um prato cheio. Tem mitologia celta, nórdica, grega. Tem até a Nossa Senhora dos Livros. Então, eu achei que a autora se superou bastante. Então, super indico, tá, gente? Tchau, tchau.